O governo vai precisar de cerca de 50 bilhões de reais em receitas extras para cumprir a nova meta fiscal zero para as contas públicas de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ter que buscar arrecadação adicional para conseguir entregar o resultado no centro da meta. As medidas terão que ser aprovadas até dezembro, hein? Isso para ajudar a ampliar as receitas no próximo ano. O governo não deve aumentar as alíquotas de impostos, uma preocupação de todo mundo, né? A necessidade de novas receitas pode ficar ainda maior caso o Congresso Nacional imponha uma derrota ao Executivo nas discussões em torno da desoneração da folha de salários e de empresas e municípios, também isenção tributária para o setor de eventos por meio do PES, que é o Programa Emergencial de Retomada voltado para essa área. Para traduzir isso tudo e também falar de outros assuntos da nossa economia, a gente faz conexão com a Carla Bene, que é economista e professora de MBAs da FGV. Professora, muito bem-vinda mais uma vez ao Conexão. Muito bom ter a sua análise aqui com a gente. O que nós podemos esperar entre o Executivo e o Congresso Nacional quando a gente diz nesse desafio aí da meta? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Agora esse período nosso, até o final do ano aí, digamos, vai ser um período aí de uma certa tensão, digamos assim, com relação ao nosso orçamento e a essa questão da meta, porque a proposta de déficit zero, né? A gente já sabia que ele ia ser muito difícil de ser cumprido, era uma proposta muito rígida que o próprio governo colocou mesmo nas costas, né? Um certo piano que ele colocou nas próprias costas. E a questão da arrecadação, você já fez uma série de movimentos para conseguir aumentar a arrecadação, ou seja, você chega no esgotamento em relação a isso, e agora você tem esse embate, Kelly, como você falou, né? Nós precisamos fazer alguns movimentos e esses movimentos agora começam a ser pressionados com relação ao Congresso. Nós temos eleições municipais e isso daí é algo muito importante nessa discussão, porque você precisa fazer distribuições para os municípios e isso também dificulta essa discussão, porque como você precisa distribuir verbas justamente para os municípios, para pelo menos você iniciar obras, digamos assim, para as bases eleitorais, então isso daí também acaba dificultando. Então, como que a gente vai fazer ajuste nessa área fiscal? Essa é a grande questão. Então, com relação a isso, a gente espera o quê? Uma melhora no crescimento econômico para que isso daí ajude a fazer um complemento para a área fiscal, Kelly. Até porque, não é, professora, todo o mercado acompanha essas movimentações, né? Sim, exatamente. Então, como que você vai fazer esse ajuste? Porque você tem um esgotamento para aumentar a receita, nós temos várias pressões com relação às despesas, então nós temos que ver a parte, por exemplo, agora de correções de salários dos funcionários públicos, isso daí já está na pendência já há muito tempo, então como que você vai fazer essa equação agora no meio do caminho? E você já sabe que a gente não vai fazer o déficit zero esse ano, você vai jogar essa situação para o ano que vem. Isso daí não é em si um grande problema, você pode fazer essa movimentação para o ano que vem, mas você tem que fazer isso numa certa organização, digamos assim, né? Bom, a gente vai jogar isso para o ano que vem, qual que vai ser o déficit programado para o ano que vem? Vai ser 0,25 de déficit em relação ao quê? Sempre em relação ao PIB, que é sempre esse percentual em relação ao PIB que a gente vai se programar. Por isso que o crescimento do PIB é sempre uma questão muito importante com relação a esse assunto, porque superávit ou déficit está sempre atrelado ao percentual do PIB. Agora, professora, só para a gente fechar esse ponto, que tem outros assuntos chegando aqui para a gente analisar também, é um bom exemplo para a gente, como eleitor, analisar, né, essa relação, né, do Executivo em relação ao posicionamento dos parlamentares no Congresso?
Sim, isso daí é importante. E a gente precisa cada vez mais acompanhar o orçamento, porque quando a gente chega para o segundo semestre do ano, como é que funciona isso? A peça orçamentária, ela é encaminhada, o executivo, né, o presidente da República, junto com o ministro da Fazenda, eles encaminham para o Congresso aprovar a peça orçamentária, mas é o Congresso que vai fazer os ajustes e essa aprovação para o ano seguinte. Então, quando a gente fala de superávit ou de déficit, isso tudo está amarrado entre o legislativo e o executivo. Então, quando a gente diz o governo não é uma entidade abstrata, né? Uma entidade sem nome. Não, o orçamento é aprovado junto com o executivo, o legislativo e tem mais um outro questão super importante, o Banco Central com a taxa de juros, porque uma grande parte do nosso orçamento vai para pagar juros dos títulos da dívida pública. Então, são esses três juntos que compõem a tal da dívida pública e a tal da responsabilidade fiscal. Agora, professora, quero saber muito a sua opinião sobre essa notícia que está chegando agora. O Fundo Monetário Internacional revisou a projeção para o crescimento da economia brasileira. Agora, a estimativa é de que o nosso PIB avance 2,2% este ano e 2,1% em 2025. Antes, as estimativas eram mais modestas, 1,7% e 1,9%, respectivamente. A previsão do FMI é de que o PIB brasileiro, ao fim de 2024, chegue a 2,331 trilhões de dólares, ultrapassando, sabe quem? A Itália. Na publicação anterior do FMI sobre a economia global, lá em outubro do ano passado, o Brasil só chegaria à 8ª posição no ranking mundial em 2026. A revisão para cima vem da expectativa da consolidação da política fiscal, controle da inflação, apesar de uma menor contribuição da agricultura, isso segundo o documento. E o relatório cita ainda que depois da inflação caminhar em direção à meta, o Banco Central começou um ciclo de corte nos juros desde 2023. Professora, o que a gente pode analisar de tudo isso então? Esse é um resultado muito positivo. Nós não podemos esquecer que as projeções para o nosso PIB para o ano passado foram erradas, assim, de um nível gigantesco. Então, a gente estava com uma projeção que não chegava a 1% e encerramos o ano praticamente a 3% de crescimento de PIB. Nós estamos com uma redução muito grande na questão do desemprego. Então, nós estamos com uma taxa de ocupação muito boa. Nós melhoramos muito a massa salarial porque voltamos a dar um aumento real de renda. Então, a ocupação, a massa salarial, isso daí faz com que a gente tenha consumo das famílias, demanda interna, mas o programa Desenrola, que a gente também já discutiu aqui várias vezes, ele está prorrogado, isso melhora também a estrutura do endividamento, a questão da redução da taxa de juros, isso daí, e ela precisa reduzir cada vez mais, porque a nossa taxa real, descontada da inflação projetada para o final do ano, ainda está em torno de 5% e 10%, então tudo isso somado com o projeto de investimento público. Quanto maior for a eficiência do PAC 3, quanto mais o PAC 3 sair do papel e se concretizar nesses próximos anos, melhor será o investimento público e melhor será o resultado do nosso PIB. Então, as expectativas estão realmente boas, Kelly. Pois é, então que realmente isso se cumpra, né? Porque a gente sabe que muita coisa pode acontecer pelo caminho, são vários desafios, mas ficamos aqui na torcida. Professora, acabei de checar aqui uma cotação em relação ao dólar e tem notícia chegando sobre isso, porque na última semana o dólar disparou frente ao real, né? A moeda norte-americana saltou de R$ 5,00 para R$ 5,26, o que representa uma alta de 5,25% nesse curto período. E depois do encerramento do pregão de
de ontem, o dólar não só atingiu o maior patamar em mais de um ano, mas também acendeu um alerta para o governo brasileiro e, claro, também para toda a equipe econômica. Vamos ver como vai terminar a cotação de hoje, mas neste momento ela gira realmente em torno de R$ 5,25. Professora, de que forma isso afeta positivamente ou não, principalmente quem já tem contratos firmados a longo prazo? As grandes empresas que já têm contratos firmados, quando a gente fala de grandes empresas mesmo, né, importadores, exportadores, eles fazem hedge de dólar comercial futuro. Então, já tem nas suas operações uns contratos específicos para poder garantir essas oscilações. Se você pegar num patamar abaixo de quem não tem hedge de dólar comercial futuro, você pega essas variações, se elas forem pontuais, você tem essas cotações e depois elas se ajustarem, elas têm um impacto menor na vida dessas empresas e até nas nossas diárias. O boletim Focus, que veio ontem para os e-mails, digamos assim, dos cadastrados, ele apontou uma redução no IPCA. Então, ou seja, quando a gente pensa em câmbio, o câmbio é um componente inflacionário na parte de inflação de custos, mas nós não estamos vendo esse impacto repassado para a inflação nesta semana. A conferir para as próximas se isso daí vai se manter. São vários componentes externos que acabaram puxando essa cotação. Precisamos ver se isso ainda se continua ou se apenas foi um motivo que deu essa movimentação, mas depois ela acaba arrefecendo para as próximas semanas. Vamos ver se os agentes externos não se mantêm, se a gente não tem nenhum problema maior aí, por exemplo, entre Irã e Israel, se as coisas se acalmarem, é possível que a gente tenha uma queda aí para os próximos dias. Professora, chegou uma dúvida aqui na redação, a gente sempre faz a pergunta, é óbvio, né? Aquela pessoa que comprou, fez a comprinha lá no site internacional, o que vale é a cotação do dia da compra, né? Sim, exatamente. É importante também saber, eventualmente, se o site que ela fez, se está dentro do remessa conforme, se ela já está com os impostos embutidos ou não. Se ela não tiver dentro do remessa conforme, ela vai receber, se for fiscalizada depois, os impostos à parte, 60% de imposto de importação, mais 17% de ICM. Então, espero que ela tenha feito a compra num site que tenha aderido ao remessa conforme. Senão o mais barato pode não sair tão barato assim, né, professora? Tem o imposto à parte. Muito obrigada, viu, pela análise. Sempre é bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima.